E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, é isso mesmo, mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o professor Pedro Renó e bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil e a última dessa série que a gente está falando aí sobre, destrinchando um pouco, dialogando sobre as 7 constituições brasileiras. Por que a última, em meio aos barulhos da cidade? Porque hoje é dia da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que ganhou o apelido de Cidadã, Assembleia Constituinte em 86, 87, saindo da ditadura, entramos na Constituição de 88. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar esse canal a crescer. Tem Brasil, geral, filosofia, sociologia, é muito conteúdo, gente, para o Enem e demais vestibulares. Também não deixe de me seguir na Twitch, porque lá eu estou fazendo lives jogando com vocês e trocando ideia, tá muito bacana, a gente está muito gostoso. Sempre que eu estou tendo um tempinho eu estou indo lá, não tem horário fixo ainda, mas você chegar lá, você recebe a notificação, a gente troca ideia, o jogo é só um pano de fundo. Recentemente a gente tem jogado lá, tem jogado até zerar, pra zerar, né? Barulhos aí. A Zelda Breath of the Wild, né, que é o jogo que saiu para o Nintendo Switch, no lançamento do Switch, o Breath of the Wild. O Wild, né? Mas enfim, a gente está lá jogando, tá muito bacana. Ok. E vamos lá então, eu não vou já vou explicar antes da gente entrar de fato, como que vocês sabem, já estão acostumados com esse processo. A Constituição de 88 ela ganhou esse apelido de Constituição Cidadã por alguns motivos. Primeiro, porque ela é uma Constituição que sai da ditadura militar. A ditadura acaba em 85 com a eleição de Tancredo, mas Tancredo não assume, vocês sabem bem disso. Quem assume é o Sarney, Tancredo falece. Ele é internado na véspera da eleição, ele algum tempo depois, algumas semanas depois, ele morre. E aí você tem a abertura dessa Constituição, dessa Carta Constitucional, e ela chama cidadã porque na Assembleia Constituinte ela foi uma Constituição promulgada, então quer dizer que ela foi feita de vias democráticas, e ela destacou muito bem isso, a questão das vias democráticas. Ela tentou acolher e escutar diversos grupos. O diálogo com a minoria foi muito importante. E aqui a gente não está falando que foi 100% ou que ela é perfeita, não é nada disso, tá? Inclusive existe ainda, até hoje, existe reivindicação de grupos ligados à minoria. Quando a gente fala minoria, a gente fala de socialmente menos favorecidos, com pouca representação política também. Mas que foram escutados em determinado momento para a gente poder ter a elaboração dessa Carta Constitucional. Foi presidida pelo deputado, pelo PMDB, importante em oposição à ditadura, que é Ulisses Guimarães. Então é uma Constituição muito importante, a gente tem ela até hoje, ela vai se mantendo através de emendas constitucionais. E a gente vai ver que, assim, a gente já teve aqui no canal um vídeo falando sobre o artigo 5º, que é o dos direitos e deveres, tá? Um vídeo maior, tá? Um pouco mais complexo. Hoje a gente vai tentar pegar na linha do que a gente viu das outras constituições, justamente para poder fazer essa diferenciação, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui. Então vamos lá, eu já vou abrir ela aqui, eu tô meio rouco hoje, tá, gente? Eu gravei muita aula hoje. E ela já é importante já destacar pelo preâmbulo, tá? Que eu já marquei aqui para vocês, ó. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, então há um relato, há uma ênfase na questão do Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, atenção, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, essa de fato é promulgada, porque a de 67, com emenda constitucional de 69, diz lá que é promulgada, mas eu já falei para vocês que a gente costuma não, ela é outorgada porque passou pela Câmara dos Deputados, mas ela foi tirada pelo ato institucional número 4, autoritário pelo governo, e ela passou pela Câmara dos Deputados e o Senado, mas sem oposição, não teve membros da oposição, porque todos eles já tinham sido cassados, inclusive pelo ato institucional número 1 e tal. Então ela foi outorgada. Aqui, de fato, ela foi promulgada. Sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. A gente já para aqui, que eu quero explicar uma coisa importante para vocês em relação à proteção de Deus, que a gente vê em várias constituições republicanas no Brasil, essa aqui não é diferente. O conceito de Estado, de Estado laico é um conceito que a gente não vai ficar aprofundando mil coisas aqui sobre o Estado laico, tá? Mas o conceito do Estado laico, as pessoas às vezes confundem Estado laico com Estado ateu. O Brasil, o Estado laico não é um Estado ateu. O Estado ateu, ele vai definir pra gente que não pode ter religião, não pode ter uma crença religiosa, um credo religioso, tá? Isso é um Estado ateu. O Estado ateu é que não pode religião. O Estado laico garante o teu direito a ter, inclusive a Constituição fala aqui, a ter qualquer religião, qualquer crença, claro que tem as suas observações em relação à ordem social, tal, e tudo isso é muito importante, inclusive uma defesa do próprio Estado de se definir enquanto um Estado religioso, de algumas formas, mas que precisa garantir a liberdade dos outros também. Tá bom? Então o Estado laico não é Estado ateu. Se o próprio Estado, membros do Conselho, membros tal, se definem como religiosos, por exemplo, nesse caso, pela concepção de Estado laico que a gente tem no Brasil, é permitido, tá? É uma explicação bem mais simples, mas ela já define pra gente, tá? Nunca confunda Estado laico com Estado ateu, tá bom? Olha só. É claro que isso tem várias outras discussões, mas, enfim, não param por aqui. Então, dos princípios fundamentais. Vamos lá, então, gente. Vamos lá. Vocês podem ver aqui que, inclusive, se a tela estiver um pouco diferente, é importante destacar isso, que eu estou vendo que vocês não estão vendo a minha tela inteira do Windows. É porque agora eu estou usando um monitor ultra-wide, eu não estou conseguindo encaixar ele direito aqui no programa no OBS para poder mostrar para vocês inteiro, mas aí eu coloco só a parte que interessa mesmo, que é isso que interessa mesmo, né? Eu ainda vou aprender. Se vocês tiverem algumas dicas para me dar aí, que eu meio que deforma a imagem se eu quero colocar de uma maneira ou outra, tal. É ultra-wide esse monitor novo que eu estou usando. Vamos lá, dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, lembra que a gente ganhou esse nome de fato constitucionalmente a partir de 69, na emenda constitucional à Constituição de 67, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 1. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Aqui já é um tapa na cara da sociedade aqui em referente à ditadura, quando fala de pluralismo de ideias, pluralismo político. Parágrafo único. Agora é importante isso aqui, que é o conceito de república, tá? Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. O que a gente está querendo dizer? O conceito de república, que vem de coisa pública, a gente costuma dizer, todo poder emana do povo. Para ele, para o povo exercido, que vai exercê-lo através de uma democracia representativa, como é o caso do Brasil, ou diretamente nos termos dessa Constituição, quando for permitido. Então, um poder pode ser exercido diretamente, de acordo com o que a Constituição permitir também em determinados casos, em conselhos próprios, conselhos de cidadãos, entre outras coisas, formados por cidadãos. Tudo bem? Então, esse é um conceito importante. Lá no artigo 4, diz assim, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Agora em relação às relações internacionais. Valorizamos aqui então a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, igualdade entre os estados,
Estados enquanto Estado nacional, tá? A gente está falando de relações internacionais. Defesa da paz, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Essa Constituição nos coloca dentro das diretrizes de acordos internacionais, principalmente ligados à paz, que resultam na paz. Então, acordos internacionais que promovem uma paz, que promovem a solução pacífica para controvérsias, para conflitos. O Brasil, a partir dessa Constituição, não que antes não esteja, mas isso ficou muito claro em vários outros acordos que podem acontecer a partir dos anos 80, quando acaba a Guerra Fria, os vários acordos que existem. Tudo bem? Vamos lá, gente. Aqui a gente entra no artigo 5º, que é dos direitos e garantias fundamentais, que a gente já tem um vídeo na playlist de Sociologia falando sobre esse artigo. Acho que a gente lê esse artigo inteiro lá. Mas eu quero só destacar aqui, porque a gente está fazendo de acordo com as outras aulas, né? Mas é importante eu destacar aqui, ó, 2 pontos. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Lembrando que o racismo, a gente aqui não está falando da famosa, triste também, injúria, né, injúria racial, a gente está falando de racismo enquanto conceito jurídico vou dar um exemplo, né, que eu sempre eu tenho uma loja, na minha loja só entram pessoas brancas. Isso é considerado racismo, como já aconteceu aqui no Brasil várias vezes. Pessoas que cometem a injúria, né, a injúria racial, o xingamento, são consideradas racistas, sim, mas elas entram no crime, né, no código da injúria racial. Uma pessoa do direito pode falar muito melhor isso do que eu. Tanto é que elas podem pagar fiança depois de sair. Agora, o racismo, que é esse jurídico, que é colocado de forma administrativa, na minha residência, não, na minha loja, que é um espaço que outras pessoas podem entrar, só entra brancos, isso é considerado racismo. Um estádio de futebol, que a torcida pessoas negras não podem entrar, racismo também, tá? Fica parecendo que é distante, não, isso acontece demais no Brasil, tá? Talvez o exemplo do estádio eu falei um negócio muito amplo, mas em lojas, isso acontece demais. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, não vai ter perdão, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo, os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, aqueles que se omitem também estão enquadrados aí no crime. Agora, por que eu marquei essa parte, principalmente quando a gente fala de tortura? Porque a gente acabou de sair da ditadura, gente. Então, o Brasil é uma Constituição que está mostrando para a gente, ela tem como objetivo, inclusive, ela é gigantesca, tá? Ela é bem maior do que as outras, deve ser uma das maiores Constituições do mundo. Mas ela foi muito tempo de discussão para poder fazer, de escutas, de posicionamento para poder fazer essa Constituição. Ela faz questão de relatar que tortura é crime. É crime inafiançável e sem anistia, né? De graça ou anistia. Insuscetível de graça ou anistia, principalmente. A gente sabe da história da ditadura militar, do que o ato institucional número 5 colocou, que é você perdeu o direito, inclusive, a uma defesa, a defesa jurídica, fim do habeas corpus, entre outras coisas. Então era preciso colocar isso em Constituição. Era preciso colocar isso na Carta Constitucional, por isso que está aqui. Bom, no artigo 5º eu sei que, mas você não vai falar do mais importante. Já falei que tem um vídeo aqui no canal, procura lá na playlist de Sociologia. Aqui a gente está seguindo aquela regrinha estabelecida de tentar comparar com as outras em relação a direitos políticos, entre outras coisas, tá bom? Então vamos descendo aí, ó. Dos direitos políticos, falei em direitos políticos. Esse é um ponto muito importante aqui, que tem coisas diferentes aqui pra gente, ó. Deixa eu ver meu tempo ali. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto. Você vai lá e vota, tá? Então não acabou esse negócio de voto indireto, que na Constituição de 67, para a gente comparar, e entre outras também, o presidente era escolhido, por exemplo, por voto indireto, colégio eleitoral no Congresso Nacional. Com valor igual para todos. Então cada voto vale 1, tá? E nos termos da lei, tudo bem?
Vamos lá. Em plebiscitos, referendos, iniciativa popular. Eu já falei isso aqui, mas acho que vale a pena só definir de novo o conceito de plebiscito e referendo. Eles são muito próximos, tá? O que é plebiscito e o que é referendo, mas acho que é legal passar essa explicação. O plebiscito, ambos são feitos pelo voto direto da população, secreto, universal, nas regras da votação. Mas o plebiscito ele tem uma leve diferença em relação ao referendo, é que o plebiscito geralmente, ambos são feitos antes, por exemplo, de uma aprovação de lei, alguma coisa, mas o plebiscito ele tem um peso de decisão maior do que o referendo. Tá? Então eu quero dar um exemplo para vocês. É um exemplo que a gente tem na história do Brasil recente. Em 94 a gente teve o plebiscito para monarquia, república parlamentarista ou república presidencialista. Se naquele momento o voto fosse escolhido lá o república parlamentarista, o Brasil hoje seria uma república parlamentarista por conta de questões do plebiscito. Ou se tivesse escolhido uma monarquia. Se aquele processo que a gente teve fosse um referendo, não necessariamente. Ele funcionaria muito mais como uma consulta. Não é que é uma consulta simples, mas o plebiscito tem um que a mais. Assim como a gente teve o plebiscito em relação ao João Goulart em 63, que o João Goulart deveria assumir a cadeira presidencial porque ele tinha direito, porque ele também, os militares não permitiram depois da renúncia do Jânio Quadros, aquilo foi um plebiscito. E aí naquele plebiscito votaram que sim, então o João Goulart assumiu, certo? Diferente, a gente teve em 2006 em relação, eu não lembro especificamente, foi em 2006, ao porte de armas, né, a venda de armas e tal, que foi um referendo, certo? Foi um referendo aquilo, é um pouco diferente, tá? Geralmente o referendo é utilizado para assuntos desse porte, enquanto o plebiscito ele é utilizado mais para assuntos mais políticos, né? Que vão diretamente mexer com a questão da administração pública, tá bom? Então guardem isso. Então vamos lá. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos. Quem tem mais de 18 anos, obrigatório. Tá? Homens, mulheres, é obrigatório. Maior de 18 anos. Facultativo para, pode votar ou não, se quiser, analfabetos. Pela primeira vez na história, então a gente está vendo o voto para os analfabetos, na história do Brasil. O voto era proibido para analfabetos até a última Constituição, que é de 67/69, por causa da emenda constitucional, porque tinha voto ainda para o Poder Legislativo, né? Era proibido para analfabetos. Agora ele é facultativo, tá? O analfabeto ele pode quer votar ou não quer. É facultativo também para maiores de 70 anos, tem mais de 70 anos, pode votar se quiser. Até 70 é obrigatório. E os maiores de 16 e menores de 18 anos. Você fez aí 16 anos, você quer votar, até os 18 você pode escolher. Meu primeiro voto foi com 16, de fato. Eu fui todo orgulhoso, exercendo a cidadania, enfim. Vamos lá. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Ok, tudo bem, a gente passou por um ponto aqui. Sobre o voto a gente viu essa grande diferença, né, do voto dos analfabetos. Inclusive, como referência, queria até falar isso para vocês, enquanto eu vou achando aqui o próximo passo. Isso foi colocado, inclusive, na música Perfeição, né, do Legião Urbana. Vamos celebrar o voto dos analfabetos. Lembra disso? Perfeição, todo mundo gosta. Deixa aí nos comentários, ama Legião, né? Porque era algo novo. Apesar desse álbum ter saído já nos anos 90, ainda era algo novo. Ele fazia uma crítica, né? Dizendo que mesmo com tudo isso, ainda existia muita desigualdade social, tal, mas a gente tem que festejar o voto dos analfabetos. Mas o ideal seria acabar com o analfabetismo no Brasil, erradicar. Renato Russo vive. Vamos embora. Agora tem questões jurídicas, essas questões aqui que a gente não passou na outra Constituição. Eu estou passando rápido aí, vocês devem estar ficando tontos aí, mas vamos lá. Da Câmara dos Deputados. Opa, seção 3 da Câmara dos Deputados. Vamos lá, deixa eu tomar água aqui. Artigo 51.
sempre de olho no tempo. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 1. Autorizar por 2/3 de seus membros, sempre tem que ter 2/3 ali para autorização para alguma deliberação, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Processos contra. Impeachment. 2. Proceder à tomada de contas do presidente. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentar ao Congresso Nacional dentro de 70 dias após a abertura da sessão legislativa. Ou seja, a Câmara dos Deputados ela acaba sendo um órgão legislador que também fiscaliza muito o Poder Executivo no Brasil. E aqui o Senado, compete privativamente ao Senado processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros do Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Por isso que é muito importante, que aí a gente fala de uma maneira geral de política, que você tenha essa organização entre o Poder Executivo e o Legislativo. Sempre existe muito bastidor. Para quem acompanha aí jornal, os jornalistas adoram falar, tem um bastidor para noticiar aqui. Alguns bastidores. Sempre existe uma movimentação entre membros do Poder Executivo, dos ministros, junto com os chefes do poder na Câmara dos Deputados e no Senado, sempre para discutir questões para aprovar lei ou não, ou até mesmo para proteger o Poder Executivo de alguma forma. Então é sempre interessante que o Poder Executivo ele consiga ter apoiadores de maioria no Poder Legislativo, para poder se garantir. A gente sabe que quando isso não acontece, o poder Executivo acaba ficando bem mais fragilizado. Inclusive a gente tem visto recentemente as buscas do Poder Executivo tentando dialogar com o Centrão, que tanto julgava e agora quer dialogar. Eu estou fazendo esse vídeo em 2020. Se você estiver vendo em 3.499, deixa aí nos comentários e me fala quantos títulos o Brasil ganhou da Copa do Mundo. Em 3.499, tá? Tô curioso. É isso. Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui, gente? Ai. Falei pra vocês que essa Constituição é grande, Olha só. Vamos lá. Aqui no artigo 79, eu defini algumas coisas importantes aqui, só para a gente fazer comparação com constituições anteriores. Substituirá o presidente no caso de impedimento ou ser delear, no de vaga, o vice-presidente, ok. Substitui o presidente, o vice-presidente. Tomou impeachment, foi cassado, está em viagem, assume o vice. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senador Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Eu lembro de um candidato, eu não vou aqui citar nomes aqui, não é o objetivo é entender esse processo da Constituição em relação às outras, mas eu lembro de um candidato, eu não vou falar o nome dele, tá? Mas era um candidato a governador de São Paulo há muitos anos, tá? Isso é muitos anos, eu era menino, morava em São Paulo, eu nunca vou esquecer. Ele chegou a ser, por algum tempo, presidente da Câmara Legislativa de São Paulo e tal. Mas ele era um candidato que, no conceito político, a gente chama de candidato nanico, né? De partidos nanicos tal. Ele já estava nesse processo tal. Ele foi suplente lá e ele virou deputado, presidente da Câmara, ou pelo menos um representante e tal. E aí na propaganda dele, o governo, ele falava assim que São Paulo precisava de um cara com experiência para governar. Ele tinha sido presidente do governo de São Paulo, do estado de São Paulo, por um dia. Ele tinha experiência. É que foi numa dessa de vacância, como ele era presidente da Câmara dos Deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo, por algum motivo ele foi lá e falou isso. Passa. É que eu fico lembrando dele falando isso, eu fico com vontade de rir. Aqui é aula séria, tá? Foca aí, gente. Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui?
Não tem nada, né? Porque eu tô passando tudo aqui, mas é porque eu marquei lá embaixo, tá, gente? Aqui é a parte que fala do Supremo Tribunal Federal, e essa parte a gente não abordou, inclusive nos outros pontos, inclusive, né? É uma parte um pouco mais complexa, até mesmo para mim. Até mesmo para mim. Para mim é complexa, para muita gente, né? Até mesmo para mim. Por que até mesmo para mim? Para mim é complexa, a gente precisava de um estudo maior. Dá para fazer, mas com um estudo maior. Forças Armadas e tal. Acho que está chegando aqui, ó. Dos princípios gerais. Vamos com calma. Eu ainda estou pensando no candidato lá. Quase que eu falo o nome dele agora para vocês. Ai, ai. Então é isso, galera. Chegando aqui. É a parte final. Aqui é um ponto muito importante, tá? No capítulo 3 vai falar da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Por que eu coloquei isso aqui? Por que a gente vai falar disso aqui agora? Porque, logicamente que existia já uma política agrária, na história do Brasil sempre teve uma preocupação agrária, pelo menos um diálogo. A gente tem a formação do INCRA, inclusive a formação do INCRA anterior à Nova República, que é esse processo que a gente vive, o Instituto de Reforma de INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mas não é isso. É que agora você tem uma preocupação. A população brasileira cresceu muito durante os últimos anos. A gente está aqui falando de uma Constituição feita lá em 86, em 88, mas isso a gente puxa para cá, é a nossa Constituição atual. E como é uma Constituição desse conceito que a gente está falando de cidadã, de tentar garantir direitos e tal, isso aqui é muito importante. Porque a gente tem uma grande leva de pessoas desabrigadas, o número de desemprego já era evidente naquele período, é mais evidente ainda hoje. Então é preciso que a Constituição trate sobre isso, porque um dos grandes objetivos nessa Carta Constitucional de 88 é erradicar a pobreza no Brasil. Tá? E aqui quando a gente fala de objetivo, não está falando que está fazendo isso, isso depende muito da política, da conjuntura que é feita, se respeita essa Constituição ou não. Mas ela fala que a questão é erradicar a pobreza no Brasil. Artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social... Deixa eu tomar água aqui, peraí. Para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será finalizada em lei. Então, compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Se o imóvel não estiver cumprindo a sua função social, ele deve ser destinado pela União para a reforma agrária, por fim, por erradicar a pobreza no Brasil e as desigualdades sociais, reduzir as desigualdades sociais. Aí você fala, mas o que é essa tal de função social da terra? Lá embaixo a gente vai ter uma explicação um pouco maior, mas olha só. Lá no artigo 185... fala assim, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Não são ali para fins de reforma agrária. 1. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Olha só, é uma pequena ou uma média propriedade rural. Às vezes o cara vai lá e tira o seu próprio sustento dali, porque é uma pequena e média, e ele não pode, se ele não tiver outra, não pode ser colocado para reforma agrária. 2. A propriedade produtiva, que produz algo. Seja lá o que for o algo, mas ela precisa produzir algo. Então aí ela já está cumprindo alguma parte da sua função social. E aqui no 186 a gente tem o contexto do que é uma função social da terra. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. 1. Aproveitamento racional e adequado da terra, usufruto da terra, racional e adequado. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Aqui é um ponto importante,
E você fala, ah, mas tem uma grande fazenda ali na minha cidade, ali, gigantesca, é um grande latifúndio dos maiores do Brasil, que planta cana-de-açúcar para tudo quanto é lado, tá produzindo. É uma fazenda produtiva. Aí você fala assim, poxa, então não pode ser desapropriado, mas espera aí. E se essa fazenda não estiver cumprindo não estiver utilizando os recursos naturais, olha lá, e a preservação do meio ambiente, porque a maioria não está. Só que aí, gente, então ela deveria ser colocada para a reforma agrária. Só que aí entra uma questão importante. Para além dessa Constituição, existe uma briga muito grande que é econômica. Existe um conflito econômico. E eu não quero enganar ninguém, a gente aqui está falando do quê? De agronegócio. A gente sabe que o agronegócio é a grande fonte, né, de riqueza do Brasil e tal, mas o agro mata. Essa é a questão. Mas e aí? Qual que é a questão? Ele mata, porque há uma exploração, né, a gente vai ver inclusive outras questões aqui. E destruição dos recursos naturais, quando a gente fala inclusive de incêndio, Pantanal, Amazônia, certo? Mata vida. Claro, tem que matar a vida, mas plantas, animais, pessoas. Mas aí entra uma questão que é aquele embate econômico. Entendeu? Você sabe o que eu estou falando. Vamos lá. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Então a gente sabe que tem muita propriedade aí que ainda assim utiliza o trabalho dizendo que é um trabalho assalariado, dentro dos termos da lei. Essa Constituição, inclusive, tem os trabalhos, adequação em relação aos termos de trabalho da lei, em relação à lei. Mas que a gente sabe que tem trabalhos ali que são, inclusive, análogos à escravidão no Brasil. Na aula de Sociologia eu já expliquei, inclusive, o conceito esse conceito de trabalho análogo à escravidão. E aí no 4 fala exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Precisa ter, tanto no proprietário quanto nos trabalhadores. Quando não tem, não está cumprindo sua função social, certo? E eu diria a vocês, aí a gente joga para cá, das grandes propriedades de terra no Brasil, latifúndios voltados para exportação, a maioria não cumpre esses 4 itens aí da função social da terra, tá bom? A maioria não cumpre. Mas aí existe uma questão financeira em cima disso. Então é isso, gente. Eu vou voltar aqui para a nossa tela. Vocês vão ver minha cara gigantesca aí. E é isso aí.